Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre, tá? Venho aqui em nome da Healthcare para trazer um pouco aí de informações, conhecimento aí do nosso produto, até porque na maioria das vezes a gente está acostumado a apresentar o nosso produto e o nosso serviço para instituições e profissionais de saúde. Por quê? Porque, como diz o nome, teleassistência, né? Assistência por telefone. Vocês vão entender ao longo da nossa conversa aqui que teleassistência, e até acredito também que talvez um de vocês já deve ter visto falar em teleassistência ou algo parecido. Não vou dizer que todos, mas alguns. Até porque o segmento de teleassistência é muito novo, tá? Tem aproximadamente no Brasil uns 6 anos que esse mercado esse segmento está rodando no mercado do Brasil. E até por conta disso, a Healthcare, a empresa que resolveu trazer essa expertise lá de fora, resolveu formatar por conta da expansão do mercado. Então, tanto é que, tendo em vista essa expansão e obrigatoriamente a formatação desse nosso negócio, a gente inclusive foi convidado pelo Ivo, né, para fazer essa apresentação aqui para vocês, até porque a Flatlink é a empresa homologada em operar a parte de atendimento e monitoramento do público da Healthcare. Então, por conta disso que a gente está tendo essa oportunidade. É uma oportunidade muito legal também. Antes de mais nada, eu quero acrescentar, fazer esse adendo. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, como o nosso público, na grande maioria, são instituições e profissionais de saúde, e a gente vê com muita clareza e muita certeza do quanto o nosso produto e o nosso serviço ele tem potencial e se aplica a diversos mercados, né? Ao mercado de alarme, ao mercado de monitoramento de alarme e, sem dúvida, ao mercado de rastreamento. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo, como vocês vêm falando desde ontem, em segurança e prevenção, que é o tema, né, principal aí de todos vocês. O nosso tema também é prevenção e segurança. Só que a prevenção e segurança em teleassistência é prevenção e segurança pessoal, né? A prevenção e segurança do idoso, a prevenção e segurança daquela pessoa que mora sozinha e que sofre uma queda e não tem como pedir um socorro, né? O familiar fica preocupado. Então, enfim, nós estamos falando especificamente em prevenção e segurança. O mercado europeu, para vocês entenderem um pouquinho, assim, o mercado europeu já tem isso formatado há 30 anos. Tá? Então, lá esse produto, inclusive esse serviço, é conhecido lá fora não como teleassistência, mas como Medical Alert, que é a mesma coisa. Tá? É um equipamento instalado na casa da pessoa e ele utiliza como interface, vocês vão ver depois, a linha telefônica, que se faz uma descagem para uma central e ali abre um canal de voz e permite uma conversa em tempo real com o atendente e esse usuário. Tá? Bom, eu vou mudar aqui o quadro para vocês entenderem com base no porquê que a Healthcare foi constituída e por que nós vemos esse mercado como um mercado crescente, cada vez em expansão. Tá? Isso é uma pesquisa não feita pela Healthcare, mas uma pesquisa feita por várias instituições de saúde, por vários centros de pesquisas que mostram ali claramente, tá? O Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Tá? Então você imagina que absurdo. E o índice de mortalidade decorrente a essas quedas é 3 vezes ou 4 vezes maior. Por isso que o nosso produto, isso aí resume basicamente tudo, né? A nossa segurança, o equipamento que trabalha a questão da segurança e a prevenção. Tá? Bom, gente, isso é um fato muito preocupante, para vocês terem ideia, tão preocupante que as instituições de saúde hoje praticamente só se fala, não tem outra palavra, em deshospitalização. Parece que virou febre
essa palavra, tá? E a deshospitalização, qual que é a preocupação deles? É por quê? Porque o paciente ocupa leito em períodos desnecessários. A saúde no Brasil não precisa comentar, né? A situação que se encontra. As instituições também não conseguem acompanhar isso por conta também dos seus próprios convênios, o repasse dos convênios. Então, ou seja, a saúde, do modo geral, está estrangulada e eles estão entendendo que a teleassistência, ela se encaixa não só no público, porque eu diria assim, ó, inicialmente, há 5 anos atrás no Brasil, quando se entrou aqui, entrou primeiro com aquela ideia que iniciou lá fora. Isso é um produto que se serve para o idoso, é um mercado que atende a pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade, e depois, ao longo dos anos, foi se vendo, o próprio mercado foi vendo, que não é só essa necessidade. Tá? A necessidade é muito maior, isso vai muito mais além. As próprias instituições de saúde estão querendo e estão integrando esse serviço na sua medicina preventiva para pegar aquele paciente hoje, por exemplo, que sai de um pós-operatório, vai para casa e ele consegue receber continuamente esse monitoramento à distância. E aí onde a gente consegue estender esse nosso negócio? Não é só aquele paciente que sai do hospital. Porque eu pergunto aqui, por exemplo, eu diria que aqui, todo mundo, por favor, pode levantar a mão, quem é que não tem um parente idoso que mora sozinho ou conhece alguém mais ou menos nesse quadro? Minha avó praticamente morreu assim, porque caiu. Pois é, porque caiu e não conseguiu chegar ao telefone, não conseguiu pegar um socorro e morre caída. Morreu na hora, mas foi uma causa dessa. A história demora até chegar, Exatamente, exatamente. E por isso que a gente trouxe aqui, quando eu falei lá no início, tá, que a gente traz para vocês essa oportunidade de negócio, porque nós vemos esse tipo de negócio que a Helpcare trabalha, não só para o idoso, para a terceira idade, para uma pessoa com algum tipo de dificuldade de mobilidade, para qualquer, isso é uma oportunidade de aplicação. Aí sim, cada um de vocês é que vão enxergar, vão ter a criatividade de ver aonde isso se aplica no negócio de vocês, tá? Essa é a ideia, integrar, criar a possibilidade de integrar o nosso produto, a nossa tecnologia aos negócios de vocês, aos clientes de vocês, aos negócios, às parcerias que vocês têm. Né? Tanto é que nós temos desde a Unimed, que nós vamos falar mais para frente, como um dos nossos cases, inclusive um dos nossos clientes forte, que trabalha inicialmente com seus clientes da medicina preventiva, assim como nós temos também empresas de monitoramento de segurança eletrônica, tá? Em alguns estados, que trabalham em parceria também com o nosso produto e nosso serviço. Então, isso fala muito claramente até onde a gente pode esticar esse tipo de negócio, esse tipo de serviço. Então vai, além da criatividade, aonde vocês vão poder aplicar o produto, o negócio, juntamente com o potencial, com o recurso que vocês têm. Tá? Bom, aqui é só uma ilustração que a gente vai passando, aonde consegue representar muito claramente, está aqui, ó, o que é essa casinha da central? É a Flatlink, tá? Que tem toda a estrutura aqui para receber o contato, a comunicação da casa do usuário, que a interface, como a gente falou aqui, é uma linha telefônica. Tá? Então, disca direto e a gente vai fazer a demonstração mais à frente, aí, ó, visualmente, do que é o produto. Ele é basicamente isso, gente. A simplicidade do negócio não tem como ir muito mais do que isso aqui. Vocês, principalmente, que já estão acostumados com equipamentos, tecnologias muito mais complexas, provavelmente todos, a maioria pelo menos de vocês vão olhar isso aí, meu Deus do céu, um console onde atrás dele tem uma entrada de uma linha telefônica e a entrada de uma fonte de alimentação, mais nada. O produto sai programado, pronto para você pegar esse produto, conectar na casa do cliente, ok? Ligar na energia elétrica e numa linha telefônica, acabou. Somente linha fixa ou GSM? Esse aqui, por enquanto, linha fixa, tá? Existe, já existe, mas já existe, mas a gente, na realidade, a gente está evitando, por enquanto, um pouco essa questão de trabalhar com produto, esse mesmo produto, o mesmo modelo, tá? Que você encaixa ali um chipzinho, exatamente por conta da gente viu que ele ainda não está apto ainda para ser liberado, porque esses produtos eles são homologados lá fora
e homologados aqui pela Anatel. Ele já sai, inclusive, com o selinho da Anatel, tudo pronto. Pode Tá? virar uma interface do celular? Pode. Esse aqui pode. Exatamente, sim. Tá? Ó, vocês devem ter observado aqui, ó, ele acompanha sempre um transmissor, esse aqui é o receptor, ele vai acompanhar sempre esse transmissor, que é um chaveirinho, que ele já vai com a possibilidade de ser utilizado como pingente, vem a cordinha para você pendurar, tá? E aí, ao acionar o botão, ele, inclusive, vou chamar a atenção de uma coisa também, esse transmissor, ele é a prova d'água, ele tem uma bateria que dura 7 anos, é uma bateria lacrada, não precisa se preocupar com nada. Ele já foi feito exatamente para o usuário... Carregando ele não. Não é para carregar, não é para se preocupar com isso. Como é que nós fazemos o controle dessa bateria? Isso aqui é legal. Quando esse produto vai para casa ou para uma empresa, por exemplo, vocês compram o produto para comercializar, ele já sai, a gente tem um controle da nota de fabricação e de distribuição desse produto para a empresa XY, e dali a gente faz o controle dessa bateria. E outra, com base, essa bateria ela tem, direto do fabricante, a possibilidade, ela dura 7 anos, levando em conta que ela vai ser utilizada 2 vezes por dia. E isso, gente, eu digo para você por experiência própria. A pessoa que utiliza esse serviço, como é para uma emergência, quando ela está passando mal, sentindo alguma coisa, então com certeza ela não vai usar 2 vezes por dia. Só se realmente ela estiver num estado... Nenhuma vez por dia. Né? E o legal dele ser, conforme eu falei, desculpa, a prova d'água, tá? Exatamente porque o objetivo é esse, a pessoa tomar banho, entrar na piscina, fazer qualquer atividade com ele. Pode perguntar. No caso, só daria certo se a pessoa tiver dentro da... Ele tem um limite de alcance do transmissor para o receptor dentro de um raio de 130 metros, com barreira, importante dizer isso, Casa tá? ou no quintal seria em médio. Tá? Mas mesmo que seja quintal, que seja dentro desse perímetro, num raio de 130 metros, porque você já está considerando barreira. Então você está do lado de fora, tem a barreira ali da parede, da sala ou qualquer coisa. Ele aciona o transmissor e se ele estiver muito distante, ele não vai ter como falar, na verdade? Isso é uma coisa assim, ó, é importante assim, ó, já foi calculado que tanto a recepção quanto a transmissão do áudio já foi programada. Tanto é que o áudio que sai nesse Viva Voz é muito alto, gente. Eu garanto a vocês assim, ó, que a gente conectando um áudio, um equipamento desse aqui, e na hora que abre o canal de voz, que a atendente começa a conversar com vocês, dá para escutar com tranquilidade lá do portão. Garanto a vocês. Eu fazia esse serviço direto com a empresa de monitoramento. Entendi. Tá? Outra coisa interessante, assim, bom, falei para vocês aqui sobre a possibilidade do usuário utilizar tanto no modelinho de pulseira quanto de colar, né? E a comunicação é bem básica, como eu falei, tá? Ele automaticamente acionando, entra o sinal, a parte operacional é exatamente assim. Acionou, acende uma luz vermelha, ele vai bipar 3 vezes e depois ele vai dar uns bips lento, que é o bip de descagem. Demora em torno, mais ou menos, aproximadamente não mais do que 40 segundos para abrir um canal de voz. Quando abre o canal de voz, é exatamente aonde 2 segundos antes já abriu na tela da Flatlink, da central, todo ali como se fosse um prontuário, tá? Porque cada equipamento desse ele tem um código. Então, por exemplo, esse equipamento que é seu, entendeu? Tem um código 0666. O seu é 021 e assim sucessivamente. Então, quando abre, acionou, tá? Como é que é o seu nome? Márcio. O Márcio acionou. Então, por exemplo, lá na central, já vai abrir o nome do Márcio e todo um prontuário, onde ele mora, quais são os telefones de contato de emergência que o atendente vai ter que comunicar, qual que é o familiar que ele vai ter que repassar a comunicação. E, independente disso, o próprio modem, já quando ele aciona, aí já não é ação do atendente, é ação do sistema. Tá? O próprio modem já manda automaticamente um SMS para os números cadastrados, ou seja, esses números são cadastrados mediante autorização do usuário. Tá? E ali, quando há essa abertura do canal de voz, é que tem a conversação. Já existe mais ou menos um script, tá? Por quê? Porque a atendente, ela simplesmente vai receber a comunicação e falar: Márcio, eu sou fulana de tal, da Flatlink, tal. O senhor está bem, está em condições de falar?
aconteceu alguma coisa, é basicamente isso. Por isso que eu disse, é muito simples. E aí o Márcio vai responder o que ocorreu, o que ele precisa de ajuda. Mas vamos supor, o Márcio não tem condições de responder. Sem problema, tá? Ela vai fazer, já orientada, uma segunda, uma terceira tentativa de comunicação com ele. Ele não respondeu, ela vai fazer os procedimentos normais. Comunicar os parentes, as pessoas. O plano de saúde dele é a Unimed, já está cadastrado lá, liga para a Unimed. Tá? Se for uma das unidades, inclusive, que já tem parceria conosco, o que vai fazer? A Unimed passa para um médico regulador, já vê ali o prontuário do Márcio, já fala, ok, já estou fazendo contato com o Márcio, já estamos tomando a providência. Agora, vou falar de um outro detalhe também muito legal, que tem a ver com a tecnologia desse produto tão simples, que é o seguinte, quando ocorre um acionamento, uma coisa legal também, esse equipamento aqui, esse botão, ele fica vermelho piscando, independente se o Márcio respondeu ou não. E ele vai continuar piscando mesmo depois que a atendente falou com ele, ok? Agora, por que ele continua piscando mesmo depois? Porque a atendente já fez o papel dela de repassar a comunicação, já avisou o plano de saúde, já avisou o SUS. Agora, depois que ela fez a comunicação, na tela dela vai ficar aparecendo essa luz piscando e uma comunicação de que a ajuda não chegou. Ou seja, a pessoa, seja quem for, quando chegar no local para fazer o socorro do Márcio, vai ter que chegar nesse botão vermelho e clicar 2 vezes. Desculpa, no botão verde e clicar 2 vezes, só está resetando, tá? E isso já entra automaticamente a comunicação para a gente, para a central, de que a ajuda chegou. Exatamente assim, a ajuda chegou. É uma maneira legal também que o nosso pessoal, no caso a central de operações, tem para poder controlar se aquela ajuda chegou, se está demorando. Porque vai que falou com o Márcio, por exemplo, 5, 10 minutos e não houve ainda esse retorno da comunicação. Então é uma maneira de ter, de acompanhar esse monitoramento e, se for o caso, reportar de novo as comunicações. Nesse meio tempo, ele fez um contato inicial, o Márcio não conseguiu falar. Tá. Ela pegou, desligou e sai acionando todo mundo. Ela consegue depois ligar de novo para o aparelho para ficar escutando, para ver se ele responde novamente? Quem no caso? A central? Sim, a central pode. Consegue abrir um canal Ela depois, abre o se canal. ele fizer Sim, voltou ao Márcio? sim, ela pode fazer uma chamada, no caso, para o Márcio, no caso, e tentar uma conversação. Só que aí que está. Na grande maioria não existe por conta dessa função, entendeu? Da ajuda chegou. Exatamente para poder. Porque você pensa que assim, ó, um cliente, quando nós estamos falando de um cliente, 10 clientes, beleza. E quando nós estivermos falando em 5 mil clientes, né? E dentro desses 5 mil clientes você tiver 50 chamadas simultâneas. Não tem como, entendeu? Até não é que não tenha como, só que vai gerar um trabalho muito maior, já que tem essa função, entendeu? Aí, não, esse modelo não. Tem um modelo igual que suporta, só que ainda não está homologado. Mas ele é amarrado ao número telefônico da linha que eu estou usando para receber na central ou eu posso levar ele para qualquer lugar? Leva para qualquer lugar, contanto que tem uma... Qualquer linha que dê sinal. Se você tiver, por exemplo, se você tiver que plugar isso numa empresa que está utilizando um ramal, não tem problema, o equipamento já vai configurado, tá? E há a possibilidade de fazer uma configuração remota, então não tem problema. À distância a gente já configura na hora para esse aparelho ser conectado num telefone que passa por um ramal. Não muda em nada, Se tá? caso a pessoa sair e viajar, vai passar 30 dias no lugar, ela pode levar o aparelho? Sempre pode levar. A única orientação que a gente pede aí tem a ver com a parte operacional, que, por exemplo, para que se mantenha os dados cadastrais do cliente na central e que a central possa responder sempre, tá? Porque ela tem ali o quê? Os dados do cliente com os nomes dos contatos, endereço, tal. Se a pessoa vai para a praia, por exemplo, e leva o aparelho e passa mal lá, ela vai comunicar para que a unidade móvel ou alguém que esteja no plano vá socorrer naquele endereço que está no plano de ação. Então, o que se pede, mas isso é muito fácil, é que seja feito uma alteração apenas de endereço, uma comunicação, né? Para a central de operações ou para a empresa que vocês estiverem trabalhando, comunicando essa alteração e o período que vai ficar fora. Só isso. O número que vai ser conectado não importa. Que a pessoa possa fazer esse tipo de contato fora da residência, ou seja, por exemplo, ela sai, vai até a padaria, passa mal, ou cai, tem alguma
Sim, nós vamos falar sobre ele. O legal é aqui, ó, tá? Vocês vão observar que todo kit, quando sai, quando um kit desse vai para a casa de um cliente, tá? Seja qual for, ele já acompanha sempre o console, uma fonte, tá? O console, conforme está passando aí para vocês, uma fonte e esse equipamento que é o transmissor, que ele vai na possibilidade de ser pingente, como nós falamos já, ou pulseira, tá? Aqui ao lado vocês vão observar que tem esse sensor que se chama sensor automático de queda. Ele é igualzinho esse sensor aqui, igualzinho que eu falo assim, ele é um pouco mais ovalado, pouca coisa maior, mas aí é que entra a diferença de um para o outro, que é a ação do equipamento, ou seja, o envio de sinal do equipamento sem depender da ação do usuário. Por exemplo, como já diz o nome, sensor automático de queda. Ele tem um sensor também para poder acionar, mas vamos supor, utilizando o exemplo que a senhora deu, teve um mal súbito, não tem como fazer nada, né? Você teve um mal súbito, desmontou. A queda dele, automaticamente, é um sistema de acelerômetro, né? Ele faz essa leitura da queda e ele automaticamente envia o sinal. Ele próprio vai enviar o sinal. E aí vai cair automaticamente na central de operações. Dentro da distância de 100 metros? Dentro da distância, sempre mantendo o raio, tá? A única diferença é que ele faz isso automaticamente. Esse equipamento é o grande barato do negócio, gente. Não tenha dúvida, porque muita gente pergunta isso. Tá, tem um equipamento que eu posso acionar e tal, mas se eu desmaiar, se eu cair e bater a cabeça, né? Se eu tiver um mal súbito, e tudo isso são situações que você não tem poder de ação nenhum. Tá? E exatamente por não ter poder de ação é que entra esse dispositivo, que também só funciona junto com o console. Tá? É só isso, e mantendo sempre esse raio de alcance. Uma outra coisa legal é que o lance da bateria também é a mesma coisa, 7 anos, uma bateria lacrada, a prova d'água. Tá? A única coisa é assim, ó, gente, tá? Esse transmissor, ele no caso é como se fosse um IP65. E esse aqui é um IP67, né? Suporta um pouquinho diferente. O kit já vai completo com os 3. Não, sempre, só o sensor de queda que é separado. Você vai comercializar, assim como você compra ele separado, você comercializa ele separado, tá? Aqui falando um pouco, basicamente, é uma ilustração também, ó, de como é que usa, papapá, eu acho que dá pra gente passar isso. Você consegue ter 2 tags, 2 transmissores? Sim, você pode conectar até 12 transmissores. Com identificação diferente? Sim, com identificação diferente. Mas 12 por cada console. Tá? Por cada console. 12. Exato. Tá? Ok? O equipamento ele faz o próprio monitoramento, tá? Do sinal da bateria. Então isso é legal também, que é igual o sistema de alarme. Ele faz ele manda o evento, tá? De como é que tá a leitura da tua bateria. A bateria tá fraca, tá ruim, isso aqui. E outra coisa legal é que esse console que a gente passou há pouco, tá? Desculpa. Esse console, dentro dele já vem uma bateria. Essa bateria ela suporta. Faltou energia. O transmissor tem bateria, mas o meu console, como é que fica? Né? Ele já tem uma bateria que suporta até 36 horas. Passou 36 horas, voltou a energia, por exemplo, ele restabelece o sinal. Tá? Bom, adiantando um pouco aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir falando. Isso aqui, essa OMT, na verdade, é ali, ó, orientação médica por telefone. Nada mais é que um serviço, como diz de orientação, que nós agregamos isso à Healthcare, ao serviço Healthcare, ao serviço Flatlink. Né? Ou seja, o usuário, além de estar sendo monitorado e poder utilizar o sistema de teleassistência, ele também pode ligar para 10800 e falar diretamente com o médico 24 horas para tirar dúvidas. Ele não vai poder receituar um medicamento ou coisa desse tipo, mas tirar dúvidas, tá? Posso tomar tal remédio, estou sentindo tal coisa, não estou me sentindo bem, que médico que eu procuro, porque eu estou com uma dor aqui, tal, qual é o especialista ideal, me tira uma dúvida de bula, não importa. É legal que isso aqui é um serviço que agrega, isso vem só para poder agregar o serviço para o usuário, no caso, tá? E outra coisa importante também, gente, que nós estamos falando em usuário, são duas coisas completamente. Vamos falar um pouquinho rapidamente, porque como nós estamos com o horário exprimido, é assim, ó, foco, tá? O foco sempre da Healthcare, e para todos aqui, é que o usuário é o usuário. E o cliente
somos nós, né? O filho, a filha. Apesar de eu sempre dizer que isso é uma tecnologia que vale para todos nós, para mim, para qualquer um de vocês, porque todos nós podemos sofrer alguma coisa, sentir alguma coisa. Então, não acredito que seja só para o idoso. Nós trabalhamos com a hipótese que vale para todos, tá? E então, só que qual a diferença? O usuário usa. Tanto é que se você chegar para um idoso de 95 anos, experiência própria, você vai mostrar a tecnologia, falar tudo que eu acabei de falar aqui, ele vai falar, gente, isso aqui é fantástico. Quando eu tiver velho, eu quero um desse para mim. Mas é básico. Mas por que eles falam isso? Porque, é lógico, na cabeça deles, eles não têm 95 anos, entendeu? Então ele não vê a necessidade dele ter um produto como esse, que vai monitorar ele 24 horas. Mas ele acha fantástico. Mas quem é que vê a necessidade desse produto? É a família, que trabalha, não sabe, eu ligo, meu pai não atende, né? Ele caiu, eu não sei o que eu faço, né? Ele cai realmente, não tem acesso a pedir um socorro. Então sempre somos nós aqui que sofremos muito mais com isso. Eu digo que isso é um produto que quando ele serve para a gente, ele serve tanto quanto o usuário, quanto para o contratante, porque na realidade, tomador de decisão. Porque o mercado é muito grande, né? E como o número de pessoas que têm o mesmo problema e a mesma preocupação, né? Então se encaixa muito bem. Bom, aqui é falando um pouco sobre as especificações do produto, tá? Aqui, ó, a dimensão, né? Potência do alto-falante, teclas em braille, bateria de backup, né? Alertas de falha, supervisionamento constante, que é o que a gente falou há pouco, né? A questão da bateria também, sinalização de ajuda chegou, que a gente falou, teclas iluminadas, ok? Ó, possibilidade de atender uma chamada externa, é possível, porque ele se conecta não só com a linha telefônica, quanto com o próprio telefone, tá? Aqui falando um pouco também do transmissor, né, que é a prova d'água e tal, vida útil, ó, cerca de 7 anos, considerando 2 acionamentos por dia. Tá. Aqui a questão da queda, né, do desmaio e tal, que nós falamos, né, a respeito do sensor de queda, a importância dele e a ação desse sensor de queda. Aí, ó, tá? Fala um pouco sobre as dimensões também, vida útil dele. Aqui fala 5 anos, eu vou te falar por que eu falei 7. Na realidade, lá fora, o mercado, as pessoas utilizam muito. Então, dentro da configuração do mercado europeu, mercado norte-americano, para eles não é assim. Vem para a gente quando importa, na verdade, o produto chega para a gente assim. O produto tem validade, validade a bateria de 7 anos, todo ele. Tá? E com uso constante, porque lá fora as pessoas usam muito. A cultura é outra, né? Então, mas a gente quis dar uma folga, considerar um pouco diferente. Aqui dá só para poder dimensionar um pouco, vocês terem ideia da proporção de tamanho, né? Gente, tudo isso vocês vão poder encontrar com facilidade no nosso site, tá? Que vai ter o acesso aí. Eu vou falar um pouco desse produto também. Esse produto eu vou tenho certeza que é mais ainda a cara de todos vocês aqui, né? Do segmento de todos vocês que são empresários desse mercado. Porque isso é um dispositivo móvel, né? Eu vi que vocês falam muito sobre rastreamento e tal, papá. Vamos considerar, por exemplo, que o G100, que é um produto que pesa 20 gramas, 20 gramas é uma caixa de fósforo, tá? Ele é do tamanho de uma moeda, um pouquinho maior que uma moeda. Ali, ele tem um botãozinho vermelho, que é de SOS, ele faz tudo que aquele outro faz. O que ele acrescenta? Ele tem um geolocalizador. E o que é legal disso? Ele tem um sinal GPS, ele tem a triangulação do sinal LBS, que é legal também. Agora, o legal é que, vamos considerar em cima do que vocês já estão acostumados, que a pessoa, por exemplo, que tem hoje um carro rastreado, ela pega você, tá? Coloca em outro carro e leva embora, tá? Ou seja, o teu carro eles vão localizar, vocês não vão te localizar nunca mais. Agora, se você tiver com um G100 no bolso, no chaveirinho do teu carro, eles vão te localizar. Basta que você coloque ele para se alimentar todos os dias como um celular, tá? Ele já acompanha um carregador, a carga dele dura 24 horas e você baixa automaticamente esse aplicativo, tá? Que é o que hoje nós cobramos para poder utilizar a licença desse aplicativo, que é onde tem ali os recursos. Ou seja, você contratou um G100 para colocar no teu filho, aí entra outras opções, não é só o idoso. Meu filho vai para o colégio, eu quero saber onde ele está. Aí você baixa um aplicativo, nesse aplicativo você pode fazer algumas operações como cerca inteligente. Aí ali você vai delimitar que no raio X, se ele sair você recebe um SMS. Você consegue visualizar em tempo real onde ele está. Você usa tá? o chip M2M, isso?
Usa. Ele usa um chip que você pode escolher qual operadora, normal, né? E te dou mais ou menos uma ideia para todos vocês. Um chip hoje pré-pago, em torno aí de uma carga aí de R$15, tá? Aproximadamente, você consegue monitorar, utilizar ele os 30 dias. Eu posso usar o nosso chip M2M com 10 MB, por exemplo? Pode. Pode. Uma coisa muito legal, gente. Isso aqui é só alguns cases para vocês verem, tá? Nós temos uma parceria não só com a Unimed Nordeste, a Unimed Litoral, que é de Balneário Camboriú, uma das maiores Unimedes da medicina preventiva. Enfim, outros cases legais também, Unimed Belo Horizonte, que está em parceria com a gente, bem legal. Estamos implantando agora, eu vi com o nosso amigo ali falando negócio de saúde, seguro. Por isso que eu falo, nós temos um mercado muito grande aqui, que a gente começa a entrar em seguradoras, né, o Ivo? E aqui, ó, cases como a Geripe. A Geripe é outro case também muito legal. É um residencial geriátrico que nós trabalhamos, que tem 700 casas em São José do Rio Preto. Tá? Uma palestra que a gente deu bem legal lá para o pessoal de lá. E, enfim, obrigado. É a dica para acabar a apresentação. Eu senti um leve... Chega para lá, né? Mas interessante, seu Tá? muito bom. Gente, eu acho que assim, mesmo de uma forma resumida, eu consegui, espero pelo menos ter passado para vocês. Eu deixo aqui, ó, gente, no nosso site www.helpcarebrasil.com.br e com o nosso Ivo, grande amigo aí, parceiro. Obrigado a todos aí, tá? E agradeço o tempo meio resumido.